Olá, aqui é Fábio Tel, especialista em aparelhos, e nesse vídeo vamos falar sobre o disjuntor de Hyrax com gancho para tração reversa. Então temos aqui um modelinho paciente com dentição mista. O Hyrax é um aparelho de expansão e é um aparelho fixo. Neste caso aqui fixo com 2 bandas, também pode ser com 4 bandas, também pode ser colado, aí é o Hyrax de McNamara, pode ser até assunto para um outro vídeo. Neste caso aqui então o Hyrax com 2 bandas. Como que eu faço esse tipo de aparelho? Este tipo de Hyrax com 2 bandas, eu vou fazer aqui uma espécie de grampo C. Ele vai passar aqui na vestibular do canino, vai vir para a parte palatina e aqui ele vai encontrar a banda. Esse primeiro fio vai encontrar a banda. Neste caso não tem o canino, eu vou usar aqui como apoio o primeiro molar descido. Vai passar aqui pela mesial, contornando os molares e vindo até a banda. E depois a estrutura do Hyrax, que é esse expansor, já tem as 4 hastes soldadas. O expansor de Hyrax ele tem tamanhos variados, 9, 11, 13 milímetros. Eu, como um padrão para o disjuntor de Hyrax, eu uso de 11 milímetros. Ao menos que o dentista me peça um expansor maior, aí eu passo então para o 13 milímetros. Lembrando que esse daqui então vai ter o gancho para tração reversa. Então depois vai ter um outro fio passando aqui por vestibular, fazendo um ganchinho na ponta. Daí o paciente vai utilizar uma máscara facial e com um elástico, então vai engatar um elástico aqui nesse gancho e engatar também na máscara facial. Aqui na parte interna, eu gosto de riscar onde passa a sutura palatina mediana, para que na hora que eu estiver posicionando o parafuso eu consiga visualizar mais fácil. E agora eu vou fazer solda, como eu sei que eu vou fazer solda por palatina e por vestibular, eu faço esse procedimento aqui. Eu removo o gesso que está em contato com a banda no ponto onde eu vou fazer a solda. Neste caso vai ser dos 2 lados aqui, palatina e vestibular. Eu removo esse gesso porque quando eu vou fazer a solda, existe um aquecimento muito grande da chama do maçarico aqui na banda. Quando eu removo esse gesso aqui, a solda derrete mais rápido, porque a banda também aquece mais rápido, então todo o processo de solda acontece num tempo menor. Se eu não remover esse gesso, então eu vou ter que colocar a chama do maçarico por um pouco mais de tempo. É um calor enorme que pode acabar prejudicando a resistência da banda. Então, essa é a principal função de eu desgastar esse gesso que está em contato com o ponto onde eu vou fazer a solda. O próximo ponto é fazer um leve desgaste na banda, também nos pontos onde eu vou fazer a solda, porque a solda vai ter uma aderência melhor numa superfície um pouco mais áspera. É melhor do que eu fazer a solda numa superfície lisa. Com uma pedrinha montada, eu passo aqui na banda. Bom, então vamos lá iniciar a dobra dos fios. Eu peguei aqui pedaços de fio 0,9 milímetros e eu começo fazendo o apoio do canino. Então, primeiro eu retifico um pouquinho o fio. É sempre interessante deixar o fio um pouquinho mais reto. Faço aqui uma curva que vai apoiar próximo da cervical do canino. Não precisa necessariamente ser bem na cervical, até porque o dentista vai fazer uma colagem desse fio. É bastante comum que, além da sustentação pelas bandas, o dentista faça uma colagem para melhorar a fixação do aparelho junto aos dentes. Uma coisa que não pode acontecer é o aparelho se soltar durante a expansão, por isso as bandas devem ser bem adaptadas, o fio também bem adaptado. Tudo isso facilita com que esse aparelho fique bem firme e faça bem ali o seu papel de junção. Então, aproximo agora o fio pela parte palatina. Aqui sim eu procuro passar o fio bem próximo da cervical, para ter um bom apoio. Eu faço aqui um leve contorno da papila que existe entre o canino e o molar,
para que durante a expansão o fio não pressione a papila. Então eu faço uma curvinha subindo um pouquinho aqui. E um outro detalhe é que neste ponto, aqui entre o canino e o primeiro molar descido, eu vou fazer a solda de uma das pernas aqui do Hyrax. Então ali eu também já deixo o fio um pouquinho afastado do modelo para facilitar que a solda envolva bem esse fio e eu consiga uma boa solda nesse ponto, uma solda bem firme. E da mesma forma que eu fiz aqui entre o canino e o molar, primeiro molar do outro lado, eu vou fazer aqui um contorno da papila e também deixando aquele espacinho para poder fazer a solda. Agora eu já vou fazer o fiozinho que vai ser o gancho para tração. Vou colocar um pinguinho de cera aqui no molar. Esse gancho, ele não pode ficar encostado no modelo. Ele tem que ter uma pequena distância aqui entre a gengiva do paciente e o fio, para que facilite também o posicionamento, a fixação do elástico. Então eu tenho que ter esse cuidado de não deixar o fio, esse gancho, assim, angulado para fora, né, muito distante, e também não pode ficar encostado na gengiva. Apesar da arcada ser um pouco assimétrica, né, aqui nós temos caninos, do outro lado não tem, de um lado tem 3 molares, do outro lado só 2, apesar dessa assimetria, eu procuro deixar o meu aparelho simétrico. Então eu vou procurar posicionar o gancho na mesma distância, mais ou menos na região próxima que o gancho está fixado do outro lado. Eu não posso colocar um gancho lá na frente, outro gancho aqui para trás. Eu tenho que deixar os dois mais ou menos na mesma linha. Agora eu vou fazer a dobra das hastes do parafuso de Hyrax. Então, parafuso de 11 milímetros. Eu normalmente começo fazendo uma dobra inicial. Eu dobro todas as hastes para cima. E assim eu já consigo visualizar melhor qual vai ser a posição do meu parafuso. Esse parafuso não pode ficar torto, então eu tenho que observar aquela linha da sutura mediana, ou RAF palatina, também chamada, e eu tenho uma referência que é o corte do próprio expansor. Então eu não posso fazer com que essas linhas não sejam coincidentes. Eu tenho que procurar, se eu tenho uma linha da RAF palatina nesse sentido, a linha do parafuso expansor tem que ser igual. Eu não posso deixar o expansor torto dessa maneira. E também, depois de dobrado, eu vou mostrar que ele não pode ficar inclinado um lado mais alto que o outro. Ele tem que ficar bem plano. Mesmo que a arcada tenha um lado mais alto que o outro, isso é normal de acontecer, mas o meu parafuso tem que ficar numa linha plana. Então, vou dobrar aqui um pouquinho mais. No momento em que eu faço essas dobras também, eu tenho que ter o cuidado de não deixar essa haste tocar no palato ou ficar muito próximo. Eu tenho que deixar ali no mínimo 1 milímetro de distância da haste distante do palato, que é uma margem de segurança, porque quando vai começar a expansão, pode ser que essa haste acabe tocando no palato. Então eu tenho que deixar essa pequena distância para evitar esse toque, porque se houver esse toque pode causar um ferimento, vai machucar o paciente. E aqui agora eu vou aproximar a haste do Hyrax daqueles pontos onde eu já tinha determinado que eu ia fazer a solda, que neste caso aqui é entre o canino e o primeiro molar e aqui entre os molarzinhos. Ok, eu tenho as hastes anteriores aqui prontas, já na posição correta. Agora a aproximação da banda. Posso cortar ainda um pouco mais, a ponta ainda está bem alta aqui, está passando até da altura da banda, então posso cortar um pouquinho mais. E gostaria de chamar a atenção para o seguinte, a flechinha do expansor sempre voltada para a distal. Em caso de expansores fixos como o Haas, como o Hyrax de McNamara, a flechinha sempre voltada para a distal, porque é mais fácil para o paciente, na hora de fazer a ativação,
essa aqui é a chavinha de ativação, colocar aqui no furo do expansor e girar para trás. É muito mais fácil do que acertar o furinho lá atrás e girar para frente na hora de fazer a abertura. Então, flechinha sempre voltada para distal. Vamos começar agora então o processo para fazer a solda. E eu vou proteger o parafuso com gesso e proteger também esses fios que eu colei aqui com cera. Vou proteger eles com gesso para que eles não se movimentem durante o processo de solda. Antes de fazer esse acréscimo de gesso, eu coloco uma camadinha de cera derretida sobre o expansor para evitar que o gesso entre nesses espaços estreitos que tem no parafuso, nos pequenos furinhos do parafuso. Então eu faço uma pequena proteção com cera. E eu misturo rapidamente um gesso com bastante água, faço uma mistura um pouco mais fluida. A ideia é só que seja uma mistura para segurar mesmo a peça e para evitar que o calor aqueça demais o parafuso. E agora acrescento nesses fios para também me certificar que eles não vão se movimentar durante a solda. Porque o calor pode fazer essas ceras derreterem e o fio sair da posição. Então eu coloco gesso para evitar esse tipo de problema. E coloco também no gancho para evitar que a solda, no momento que eu fizer ali a solda naquele ponto, a solda acabe escorrendo para o gancho e dê ali um certo trabalho para fazer o acabamento. Então, protegendo o gancho, a solda não vai até ali. Agora eu vou aplicar o fluxo de solda. O fluxo é um produto fundamental para a gente fazer o processo de solda. Ele ajuda a solda a espalhar e também ajuda primeiramente para que o fio não queime. Então o fluxo é importantíssimo. Não precisa passar uma camada muito grossa, mas tem que passar em todos os pontos onde eu vou fazer a solda. Primeiro passo, eu pego uma quantidade de fio de solda prata, desenrolo ela do suporte onde ela vem, já deixo esse fio um pouco esticado, que isso facilita a aplicação da solda nos pontos. Então já retiro uma quantidade e agora eu vou começar. A gente começa aquecendo o ponto de solda. Ele vai escurecer um pouquinho, mas eu tenho que cuidar também para não aquecer demais, para não queimar. O fluxo de solda que já tem ali protege um pouco para que não queime, mas mesmo assim eu devo aquecer um pouco e já começar a aplicar a solda. Num primeiro momento pode ser que a solda acumule um pouco, ela forma um volume maior, mas eu continuo aquecendo até que ela espalhe. No momento que ela espalhar, é porque ela chegou na temperatura ideal para fazer a junção do fio com a banda, de fio com fio. Então é importante você observar aquele momento onde a solda vai espalhar. Agora vamos para mais um ponto. Eu aqueço. Observa que onde tem fio com fio, o aquecimento é até um pouco mais rápido. Então eu já deixo a solda bem preparada, aqueço durante um breve período e já começo a aplicar a solda. É uma solda que acontece mais rápido do que o fio na banda. Essa solda da parte vestibular não precisa ter tanto volume, porque é um fio que não vai sofrer uma carga de força muito grande. É apenas o elástico para tração reversa. Então a solda também não precisa ser tão reforçada assim. Eu faço então um ponto de solda ali na banda e outro ponto aqui na parte anterior. Agora o outro lado da parte palatina. E para soltar esse aparelho do modelo, eu agora tenho cuidado de quebrar esse gesso que está dentro da banda. Um dos problemas que podem acontecer no momento de retirar um aparelho fixo do modelo é da banda entortar. Então eu removo bem esse gesso de dentro da banda para que o aparelho saia mais facilmente.
Agora eu posso cortar essas hastes que estão sobrando aqui, que eu usei só para fixar no modelo. Tem que tomar cuidado para não tocar na banda. Eu posso terminar de remover com a mão. Com bastante cuidado, vai desgastando. E agora com uma pedra montada, eu consigo fazer um pré-acabamento dessa solda. Melhorando aqui o acabamento desse ponto, eliminando essas pontinhas e também dando um formato para a solda, fazendo esse pré-acabamento. A partir daqui eu posso ir direto para o polimento, ou se eu quiser deixar essa solda ainda um pouquinho mais lisa, eu posso usar um mandril com lixa. Algumas pessoas podem querer usar uma ponta de borracha ou de silicone, também é interessante. Eu costumo utilizar a lixa mesmo, é a mesma lixa que eu uso para passar no acrílico, então eu passando essa lixa eu posso ir para o polimento. Então eu vou passar aqui na escova com pedra pómez. Isso aqui vai deixar o aparelho bem limpo também. A solda vai ficar um pouquinho mais lisa, os fios vão ficar limpos, não vai ficar mais com aquele escurinho de queimado do momento da solda. Nesse sistema eu não preciso de nenhum produto especial para fazer o polimento da solda, mas se eu quiser utilizar esse tipo de pedra aqui, é a mesma que eu utilizo para fazer o polimento do acrílico, isso também ajuda a fazer um acabamento mais bonito na solda, deixar com mais brilho. Não é fundamental, mas se quiser utilizar, pode ser interessante também. Então esse é o resultado final do Hirax com gancho para tração reversa.